Olá, seja muito bem-vindo. Você está em TV, TV de Veja.com e hoje, direto ao ponto comigo, Aécio Neves, ele que é senador, o presidente do PSDB e que é o homem que lidera aí uma multidão que diz não para este governo. Tudo bem, senador? Joyce, alegria enorme estar aqui com você. Tudo ótimo. Firme aí para cumprir o nosso papel de fazer oposição a esse governo. Vou começar então pela oposição, né? Fazer oposição a esse governo. Essa frase é uma frase que expressa muito bem esse momento, porque é um momento histórico em que a oposição de fato está fazendo a oposição. Parece que aprendeu. Teve ali uma chave, né? Eu me lembro que numa conversa recente, até mesmo com o senhor e depois com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eu fiz essa pergunta: por que a oposição, né, faz aquela oposição mais ou menos? E o ex-presidente me disse o seguinte: a gente não sabia fazer oposição, porque quando a gente fazia, a gente não tinha a chance de ganhar, mas agora a gente tem, é outro momento. Qual foi a chavinha, senador? Quando que mudou? Olha, eu acho, Joyce, que pela primeira vez existe uma oposição conectada com a sociedade, porque essa eleição, ela permitiu isso. Nós perdemos eleitoralmente, mas do ponto de vista político foi uma extraordinária vitória, porque uma parcela enorme da sociedade brasileira acordou, despertou, quis participar do processo político e não adormeceu ainda. Então, eu acho que a maior preocupação que o PT tem hoje, aqueles que venceram as eleições têm hoje, é que enfrentarão uma oposição que tem uma relação direta com setores amplos da sociedade. Não foi apenas a pequena diferença de votos, foi a forma como essa eleição transcorreu. A partir de um determinado momento, a minha candidatura se transformou num grande movimento em favor da ética, em favor de uma administração eficiente, de uma nova visão de mundo, de coragem para fazer as reformas que até agora não foram feitas por esse governo. Por isso, essa sensação que nós temos, principalmente no Congresso Nacional, de que os vitoriosos foram aqueles que tiveram menos votos, porque a apatia da base do governo é enorme, até porque, Jorge, falando aqui direto ao ponto com absoluta clareza, o Brasil percebe um grande estelionato eleitoral que ocorreu, porque o Brasil hoje real, aquele que o governo tem que enfrentar, é um Brasil muito diferente daquele Brasil virtual da propaganda eleitoral apresentado pelo João Santana para o Brasil inteiro. Então, o que me dá muita tranquilidade e serenidade nesse momento é que eu fiz a campanha falando a verdade, defendendo aquilo que eu acreditava fosse necessário para o Brasil voltar a crescer, para o Brasil diminuir as suas vergonhosas diferenças. E hoje, o governo que venceu, o presidente que venceu, vive o constrangimento de ter que tomar as medidas que nós anunciávamos como necessárias. Para quem dormiu antes da eleição, se houvesse essa possibilidade, eu dormi antes da eleição, eu acordei agora, a sensação que dá é que Aécio Neves ganhou a eleição e está tentando colocar ordem na casa. Se você não olhar quem está comandando a presidência, porque tudo que a presidente Dilma e a campanha do PT diziam que não podia fazer, que não pode ser, que é coisa de tucano, está tentando fazer ainda de forma desastrosa, não é, senador? É verdade, Joyce. Essa eleição, eu acho que ela passará para a história e será analisada futuramente, né, fora dessa paixão momentânea, com duas características distintas e muito marcantes. A primeira delas, protagonizada pela nossa adversária, que foi a campanha da infâmia, da desconstrução dos adversários através da mentira, do aparelhamento absurdo, né, do Estado em favor de uma candidatura, do terrorismo que foi imposto principalmente às populações mais dependentes do Estado, né, anunciava-se Brasil afora, e nessas regiões mais pobres, que votar no PSDB significaria acabar com os programas sociais, empresas como os Correios colocadas a serviço de um projeto eleitoral. Então, foi a campanha mais suja da história, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Essa é uma das marcas, essa marca triste da campanha eleitoral. Mas, por outro lado, tem essa outra que me referi, esse despertar do Brasil, as pessoas espontaneamente, pessoas que jamais se vincularam a partidos políticos, indo para as ruas dizendo: não, nós queremos mudança, nós queremos algo novo. Foi isso que acordou a oposição, então, senador, assumir o discurso dos indignados e a oposição que hoje é liderada pelo senhor? Eu acho que é isso, né? Eu acho que nós não podemos simplificar a oposição ou circunscrevê-la a um personagem. É claro, eu, por ter disputado a eleição, né, acaba tendo uma visibilidade maior. Mas a oposição vem revigorada, com quadros extraordinários. E esse é o sentimento que nós colhemos dos nossos companheiros. Eles, quando voltam aos seus estados, quando vão nas suas bases, eles percebem que esse despertar, ele não se encerrou na eleição.
Então, isso dá um ânimo enorme. Você acompanhou, como acompanha tudo muito de perto, esses últimos embates que nós tivemos no Congresso Nacional, Joyce, nós não temos sequer 20%, nominalmente 20% do número de parlamentares no Congresso. E fizemos com que o governo fosse às cordas, porque se eles venceram ele, do ponto de vista formal, na mudança da LDO, uma violência também absurda que se impôs à lei de responsabilidade fiscal, do ponto de vista político, você não via as pessoas, Joyce, se dignando a ir à tribuna defender o governo. Quando nós falávamos dessa corrupção deslavada, quando nós mostrávamos a ineficiência do governo, a fraude eleitoral, o governo não se defendia. Eu soube que isso até incomodou muito a presidente. Então, podemos esperar para 2015, daí por diante, uma oposição revigorada, conectada com a sociedade e expressando essa voz da indignação de algumas dezenas de milhões de brasileiros. Então vamos voltar aqui na LDO, né? Quando o governo deu um tiro na Constituição, um tiro na LDO, um tiro na Lei de Responsabilidade Fiscal e um passo de uma década e meia lá para trás. E agora, a partir de agora, é assim. A presidente economiza o que quiser, se quiser. E aquilo que é gasto também pode virar economia, de acordo com a nova lei. Então muda tudo. É o que der na cabeça da presidente e abre uma brecha gigantesca. Mas a oposição, naquele momento, como o senhor disse, se comportou como se fosse uma oposição 3 vezes maior em número do que de fato é. É essa oposição que a gente pode esperar de agora e já a partir de 2015, com uma nova bancada, aliás, mais parruda, né, do PSDB? É verdade, e revigorada por essa conexão a que me referi, porque nós expressamos esse sentimento de enorme indignação de milhões de brasileiros. E em relação à LDO, não houve, Joyce, nas últimas décadas, nada mais relevante no Brasil, do ponto de vista das administrações públicas, do que a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela colocou limites na ação dos administradores públicos. E eu me lembro que quando nós votamos essa lei, eu não era ainda presidente da Câmara, foi pouco antes de eu assumir a presidência da Câmara, eu era líder do PSDB. A oposição do PT a essa nova legislação que estabelece parâmetros para os gastos das administrações em todos os níveis, foi quase física. Não queriam deixar que votasse de forma alguma. Depois compreenderam a sua importância e, obviamente, a utilizaram. Mas o que o governo fez, na verdade, para simplificar aqui para os nossos telespectadores ou espectadores, é o seguinte: a presidente cometeu o crime de responsabilidade. Porque o que a LDO determina? Que você pode remanejar até 20% de cada dotação orçamentária desde que cumpra a meta fiscal estabelecida. Portanto, houve esse remanejamento, o governo fez essa movimentação e não cumpriu a meta fiscal. Então, o presidente incorreu em crime. O que significou, simplificando aqui essa história, essa aprovação? A base do governo anistiou a presidente da República do crime de responsabilidade cometido. À custa de quê? Daquela velha prática que nós conhecemos, distribuição de cargos públicos, de ministérios, de espaços de poder. E as emendas. É isso aí. E as emendas. O senhor fez um discurso muito duro, dizendo que cada parlamentar que votar a favor disso tem um preço, R$748 mil. Porque é inimaginável, inclusive, que a base de governo, que os líderes do governo aceitassem isso. Porque o que ocorreu? O presidente publica um decreto dizendo: só liberaremos esse valor de emendas se os senhores votarem essa proposta. Porque agora nós podemos estar sujeitos amanhã, numa outra votação que interessa ao governo, o presidente dizer: olha, essa aqui vale R$200 mil ou vale R$500 mil. Que o governo tivesse feito isso já era uma violência enorme. Mas a base de sustentação do governo aceitar isso, não devolver esse decreto, né, é algo humilhante, como você colocou, para o Congresso Nacional. E foi o que, infelizmente, aconteceu. Nenhuma presidente no período democrático brasileiro, nenhum presidente assumiu um mandato tão fragilizado, tão refém da sua base de apoio como assume a presidente Dilma. Agora vem cá, senador. Essa oposição tão dura em relação à LDO não foi tão dura assim em relação à escolha de Vital do Rego para o Tribunal de Contas da União. É bem verdade que há uma maioria que é do governo, mas as sabatinas mais parecem uma conversa de compadres, uma casa de chá das 5. Por que isso não muda? O que acontece? E teve algum acordo para que Vital do Rego fosse indicado para o Tribunal de Contas da União? Quer dizer, para não ir um tão ruim, vai um mais ou menos? Olha, existiam outras candidaturas colocadas, uma inclusive do PT. Né? E houve um entendimento em torno da candidatura de Vital por parte da base do governo e nós não tínhamos número realmente para indicar um outro nome. Mas você colocou,
Joyce, um ponto aqui que tem sido uma preocupação permanente nossa, não apenas para o Tribunal de Contas, mas em especial para os tribunais superiores, que são as sabatinas. As sabatinas no Brasil hoje, na Comissão de Justiça, e eu participo da Comissão de Constituição e Justiça, elas têm se transformado quase que em sessões homologatórias e algumas delas até de homenagens ao sabatinado. Nos Estados Unidos, por exemplo, as sabatinas para os membros da Suprema Corte demoram meses. A pessoa é dissecada, a sua vida, a sua história pessoal é debatida pelo país. E nós temos que resgatar essa capacidade de debatermos os nomes que são indicados para os tribunais superiores, porque nós teremos aí um número muito expressivo, tanto de novos membros para o STJ, quanto para o Supremo Tribunal Federal. E nós estamos discutindo um projeto que vamos apresentar na CCJ, exatamente para estender a sabatina por meses, por semanas ou até por meses, quando for necessário. Porque nós estamos falando de mandatos vitalícios, né, de pessoas que vão ficar lá, algumas delas, décadas. E nós não podemos permitir. E julgar ações que envolvam diretamente o governo federal. Nós não podemos permitir que haja o aparelhamento dos tribunais superiores no Brasil com a indicação de amigos do poder e não de pessoas de notório saber. Eu tenho um projeto, aproveito até em primeira mão, Oba, primeira mão sempre é bom. Aqui, que eu pretendo apresentar logo no início da próxima sessão legislativa, é que estabelece um novo critério para a indicação dos membros da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. A nossa intenção é que seja nomeada pelo Presidente da República. Você não tira do Presidente da República essa prerrogativa, mas ele nomeia uma comissão de 7 membros de notáveis brasileiros, ou que já passaram pelo Supremo Tribunal Federal, ou que não passaram, mas que não sejam esses notáveis candidatos ao Supremo Tribunal Federal, que possam ali, depois de amplo debate, onde os candidatos possam inclusive se apresentar a esse conselho de 7 notáveis, que apresentaria uma lista tríplice ao Presidente da República ou ao Presidente da República, para que dessa lista fosse indicado aquele que seria sabatinado pelo Senado. Muito mais democrático. Com o objetivo de quê? De preservar a Suprema Corte, de garantir que nós vamos ter ali pessoas com notório saber jurídico, com uma história ilibada de vida e que não sirvam a governos quaisquer que sejam eles. Então esse acordo entre oposição e situação para a indicação de Vital do Rego foi para evitar um mal maior? Na verdade, o outro nome colocado era uma ex-ministra do PT que chegou a fazer campanha pelo Congresso Nacional e quando consolidou-se a maioria em torno do senador Vital, que tem uma relação adequada dentro do Senado Federal, optou-se por permitir que ele fosse indicado. E no caso de José Eduardo Cardoso, para a Suprema Corte então, lá a Corte Maior desse país, todo mundo sabe, as pedras de Brasília sabem que ele está nesta fila. Há outros, né? E até 2016, um único ministro do STF não terá sido indicado pelo PT, né? Por um governo petista que é Gilmar Mendes. Como é que vai funcionar ou como é que a oposição vai se comportar em relação à sabatina, por exemplo, de José Eduardo Cardoso? E qual é a sua opinião em relação a ele, para esse cargo especificamente? Olha, eu sempre tive, do ponto de vista pessoal, uma boa relação com a hoje ministro, né? Fomos colegas na Câmara Federal, mas o ministro tem assumido mais recentemente a posição que é conflitante com a possibilidade da ocupação de uma das vagas na Suprema Corte, que é de advogado do PT. Nós assistimos, inclusive, recentemente, ele assumindo a posição de defensor das contas do PT, algo que deveria ter sido feito pelo partido, inclusive mostrando uma familiaridade muito grande com a contabilidade do Partido dos Trabalhadores. E ele amanhã pode ser até surpreendido, nós estamos aí vivendo um processo grande de investigações feita pelo Ministério Público, feita pela Polícia Federal, com indícios, inclusive, de participação do tesoureiro do PT, e não me parece, nem que seja esse o papel do ministro da Justiça e tampouco do advogado-geral da União, que também veio na mesma direção de defender a contabilidade do PT, e muito menos de um ministro da Suprema Corte que lá na frente vai eventualmente estar votando matérias de interesse do partido ou do governo. Não cabe a mim, obviamente, indicar nomes, mas eu vejo uma contradição entre a posição que ele assume hoje, repito, de advogado do PT, com a de um juiz da Suprema Corte Brasileira. Petrolão.
Ah, senador, cada dia uma agonia, né? A cada dia vem uma notícia, a gente acompanhou aí na semana passada o indiciamento de 36 pessoas, são na sua grande maioria executivos. O Ministério Público Federal veio e disse, olha, esses senhores faziam parte de um esquema de um propinoduto de roubo de dinheiro da Petrobras. É claro que não faziam sozinhos, né? Faziam parte desse esquema. Ainda chegará lá na Corte Maior desse país, onde estarão os nomes daqueles que têm foro privilegiado. Também, na semana passada, na sexta-feira, a gente acompanhou aí Graça Foster, né, lá no Valor Econômico, estampado no Valor Econômico, a notícia de que ela sabia. Quem contou? Uma ex-gerente da estatal que fez a denúncia. Primeiro contou a Sérgio Gabrielli, contou a Paulo Roberto Costa, contou a Graça Foster, os e-mails estão lá. Inclusive, eu gravei aí um vídeo sobre esse assunto, está aqui no site de Veja. E depois disso, o que acontece com ela? Ela é afastada. Sofreu ameaça de morte. Quer dizer... Uau, quanta coisa, hein? E no meio disso também, na semana passada, eu cheguei a rir, para não chorar, senador, com o relatório da CPMI, da Petrobras. É para chorar mesmo. É uma coisa absurda, né? Como é que o senhor enxerga todo esse esquema de corrupção, que é, sem dúvida, o maior da história moderna, não do Brasil, mas do mundo, né? E vem CPI em 2015, né? Para valer. É isso aí, Jorge. Se você se lembra que na campanha eleitoral não foram poucas as vezes em que eu disse, né, olhando nos olhos da Presidente da República, que ela tinha ali uma oportunidade de pedir desculpa aos brasileiros pelo que se transformou a Petrobras. O maior símbolo do desenvolvimento brasileiro se transformou hoje num símbolo de corrupção para o mundo. A Petrobras, por muitos e muitos anos, levará, infelizmente, para todos nós, a pecha da empresa de petróleo ligada a, como você colocou, talvez o maior escândalo de corrupção da nossa era moderna, institucionalizado dentro da empresa. E por mais que hajam movimentações, e a gente percebe isso, de tentar limitar essas investigações, talvez com a caracterização apenas de uma ação de cartel, uma ação das empresas, enfim, sem a participação do governo, é incontrolável, Joyce, porque as denúncias são muito graves e as delações que vêm sendo feitas, elas vão cada vez mais apontando na direção de pessoas muito próximas desse governo. Então, eu não acho que haja possibilidade de controlar-se isso mais. Infelizmente, no Congresso Nacional, por maior que tenha sido o nosso empenho em instalar a CPMI, a base majoritária de sustentação do governo produziu um relatório pífio, um relatório, né? No momento em que os outros órgãos de controle, né, de Estado avançam nas investigações, o Congresso lava as mãos. Eu já anunciei, como presidente do PSDB, que nós já estamos recolhendo assinaturas para no início de fevereiro, início, portanto, da próxima sessão legislativa, nós possamos instalar uma nova CPMI. Com que expectativa? De que vai mudar a composição dela? Não, a composição mudará pouco. Mas os fatos novos que surgirão impedirá o Congresso Nacional de se manter alheio à realidade, a tudo que está acontecendo. Porque a nossa expectativa, pelo menos os indícios apontam nessa direção, é que nós teremos dentro de algumas semanas já a citação de nomes de políticos envolvidos, inclusive membros do próximo Congresso. Então é muito importante que você, que os cidadãos, que a sociedade brasileira continue acompanhando vigilante essas denúncias, enfim, essas investigações, e eu acredito que o Congresso Nacional poderá ter uma CPMI com uma responsabilidade maior do que essa última. Bom, o Brasil está investigando. Agora, não tem como segurar, como o senhor disse, nem na Suprema Corte, senador. Por quê? Porque na Holanda tem investigação, nos Estados Unidos tem investigação. De um jeito ou de outro, esse círculo vai se fechar. Ô, Joyce, e ainda voltando à questão da presidente da Petrobras, eu não tenho nada de pessoal contra a senhora Graça Foster, mas houve um caso muito grave, porque ela mentiu à CPMI. No momento em que, respondendo a uma indagação, disse que não tinha nenhuma notícia em relação ao pagamento de propina por parte dessa empresa holandesa a funcionários da Petrobras. O que nós tomamos conhecimento depois do depoimento dela na CPMI é que ela recebeu um ofício da empresa atestando que havia sim subornado membros da Petrobras. Agora vem essa nova notícia a qual você se referiu, de uma gerente da empresa dizendo que pessoalmente comunicou a presidente e a outros diretores da empresa sobre aquilo que vinha ocorrendo. E mais uma vez me parece preocupante a posição do ministro da Justiça,
que é o comandante em última instância, da Polícia Federal, do ponto de vista hierárquico, que disse essa semana de que não pesa nenhuma dúvida em relação à atuação da atual direção da Petrobras. O depoimento, que precisa obviamente ser apurado, dessa gerente, atesta que ela comunicou à diretora atual e à presidente da Petrobras que existiu irregularidades em vários dos contratos da empresa. Há e-mails, né? E-mails. Então ela mostra os e-mails em que ela descreve o que está acontecendo, e-mails encaminhados para a própria Graça Foster. Então isso está lá, está publicado, ela vai ser ouvida esta semana aí pelos procuradores do Ministério Público Federal. O decente, senador, o senhor como senador da República, seria afastar imediatamente Graça Foster e a diretoria e abrir uma investigação profunda ali dentro? Olha, esse deveria ser o interesse do governo. Um governo que quer efetivamente apurar deveria sim tomar a iniciativa de afastar para apurar e até não comprovado nenhuma, enfim, irregularidade, que retornasse com essas pessoas, para não passar a sensação de que dentro da empresa busca se acobertar ou dificultar essas investigações. Mas essa é uma decisão da presidente da República, mas ela certamente será cobrada, e será muito cobrada se comprovadas essas denúncias mais recentes. O senhor acha que há um pouco de medo da oposição em falar um pouco mais firme, de falar um pouco mais dura sobre a possibilidade, eventualmente, de privatização da Petrobras? Ou isso parece aquela conversa assim que amedronta todo mundo? Eu não acho que seja o caso, sinceramente, Joyce. Eu disse muito durante a campanha, e repito para você que o que eu faria, na verdade, era reestatizar a Petrobras, tirá-la das mãos dessa organização criminosa. Eles não gostam quando eu uso essa expressão, mas foi a Polícia Federal que utilizou essa expressão, uma organização criminosa que se instalou na empresa. O nosso objetivo, se vencêssemos as eleições, era tirá-la das garras desse grupo para entregá-la ao país. Como? Profissionalizando a sua gestão, com pessoas qualificadas, sem qualquer tipo de contestação, seja em razão da competência técnica e, obviamente, do seu comportamento ético. É muito curioso o que acharam que seria uma solução, criar uma diretoria, agora, vamos chamar assim, anticorrupção na Petrobras. Eu achei genial, assim, parece que é uma coisa de outro planeta. Basta você botar lá alguém corrupto, como alguns que foram nomeados, e acabou. Por isso, não me parece sincera essas demonstrações sucessivas de membros do governo de que querem ir a fundo nessas investigações. Agora, para a gente fechar essa questão de Petrolão e problemas envolvendo o governo, empreiteiras, logo que saiu a informação de que havia o Petrolão e a confirmação do Petrolão, já começou a se falar no Eletrolão e nas obras do PAC, porque a relação é uma relação quase que matemática, são as mesmas empresas, é o mesmo governo. Então, acontece aqui, mas não acontece ali, a oposição pretende colocar a colher nessa cumbuca, nesse angu de caroço, em tudo? Já estamos fazendo, nós estamos apresentando vários requerimentos de informação em relação a inúmeras obras, a começar pelas obras de maior volume de recursos, de hidrelétricas, obras na área de transportes, porque quem disse isso não é a oposição, foi um diretor, parte desse esquema de corrupção, na sua delação premiada e na audiência na Comissão Parlamentar de Inquérito, que afirmou que isso não se restringia à Petrobras. Eu acho, Joyce, eu tenho que ter, claro, e você há de compreender, uma cautela muito grande, né, para não ir além dos fatos que aí estão, mas o nosso papel é garantir que as instituições, Ministério Público, Polícia Federal em especial, tenham absoluta independência e liberdade para ir a fundo nessas investigações e nas suas derivações, porque eu acredito que nós teremos novidades no início do ano que não se restringirão à Petrobras. Concordo com você. A mesma lógica que orientou a nomeação dos diretores da Petrobras é factível, me parece razoável supor que foi a mesma lógica que orientou indicações em outras empresas públicas. Quando o senhor olha para essa bola de neve que virou esse esquemão de corrupção, quer dizer, tinha o mensalão, e nossa, o mensalão, e aí descobre-se o Petrolão, que é infinitamente maior que o mensalão, e quando você olha a maior empresa pública brasileira sendo sangrada, a sensação que me dá é que é um bando de canibais arrancando um pedaço, um naco, né, de um boi que foi muito gordo, mas que não é mais. Acho que alguém disse, não sei se foi o ministro Gilmar, mas alguém citou recentemente que, frente ao Petrolão, o mensalão deveria ser julgado pelo Tribunal de Pequenas Causas. Foi, né? O o próprio Gilmar Mendes. Quando o senhor olha tudo isso, como brasileiro, senador, grande nome da oposição, o que o senhor sente? Que sentimento tem aí dentro? É vergonha, indignação? É o mesmo que milhares de pessoas que estão nos ouvindo têm, de indignação.
e ao lado disso de perplexidade. Porque eu confesso a você aqui, Joyce, nós recebíamos denúncias sucessivas dessas irregularidades, muitas feitas por funcionários, por servidores extremamente corretos da própria Petrobras, envergonhados com aquilo que se transformou a empresa, mas nós não podíamos imaginar, nem nós, a dimensão, a institucionalização desse esquema. Na verdade, instituiu-se dentro da Petrobras um núcleo para, aumentando o preço das obras, permitir a sustentação de um projeto de poder. É isso que é extremamente grave. E nós denunciamos isso durante toda a campanha. Aquilo que eu disse que era possível, talvez ainda na campanha, a presidente fazer, que era pedir desculpas aos brasileiros pela dimensão daquilo que vem ocorrendo na empresa, já comprovado, não há mais espaço sequer para pedido de desculpas. Estou conversando com o senador Aécio Neves, ele que é do PSDB, é presidente do partido, grande nome da oposição, e a gente volta em instantes para a segunda parte da entrevista. Não sai daí.